Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para participar, do vídeo nesse canal. Quero te pedir, você que é seguidor desse canal, continue nos seguindo em nome de Jesus. Divulgue esse canal para 10, 20 pessoas. Você que vai participar desse canal pela primeira vez, se você gostar do conteúdo, inscreva-se nesse canal. Divulgue para 10, 20 pessoas, dê um joinha, acione o sininho para todas as vezes que colocarmos os vídeos nesse canal, você venha a ser divulgado em nome de Jesus. Convido os irmãos a lermos a palavra de Deus no livro de aos Efésios, capítulo de número 11, versículo de número 1, Eu convido os irmãos a ler a palavra de Deus no livro de aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Aos Hebreus 11, versículo de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem. No capítulo 11 do livro de aos Hebreus, versículo 1, ou todo o capítulo 11 está falando sobre a origem da fé. Louvado seja o nome de Deus, o nosso Pai. Está demonstrando a origem da fé e a natureza da verdadeira fé. Porque existe fé que não são verdadeiras. Existem pessoas que acham que a fé é um simples pensamento positivo. Mas a fé aqui que a Bíblia está mostrando, verdadeira, ela leva você a pensar positivamente, mas ela não é um pensamento positivo. Você não pode confundir. Porque existem situações que a Bíblia ela vai nos mostrar. A Bíblia diz assim: a fé verdadeira leva o crente a triunfar sobre situações. Os homens crentes que creem em Deus triunfar sobre situações. É uma fé que crê na realidade espiritual. Crê na ação espiritual, na operação espiritual, na manifestação espiritual. A fé verdadeira é assim. Se vem só de um pensamento positivo, não, eu creio que eu vou conseguir, você se apoiando na capacidade humana, no intelecto humano, e não se voltando hora nenhuma para as coisas espirituais e para a ação de Deus, isso não é fé. Não é a fé verdadeira. A Bíblia diz aqui, louvado seja Deus. É uma fé que crê nas realidades espirituais. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê. Você vai contar com aquilo que os olhos não podem ver. Que leva à justiça. Capítulo 11, versículo 4 de Hebreus. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo. Dando-lhe Deus testemunho dos seus dons, por ela, depois de morto, ainda fala. Ofereceu. A fé leva a atitudes. A fé leva a ação. A fé leva a fazer algo. Não é ficar de braço cruzado, Deus vai fazer só a parte dele. Abel ofereceu o sacrifício melhor do que Caim. E a Bíblia, ela nos mostra essa verdade. A fé leva a pessoa a buscar a Deus. Leva a buscar a Deus. Alguém que fica de braço cruzado não vai buscar Deus na palavra, não vai buscar Deus na oração, não vai jejuar, não tem propósito de buscar Deus. Dizer que tem fé é mentira. Não tem a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira ela vem de ouvir, ela vem de convívio com a palavra de Deus. Versículo de número 6, aos Hebreus 11, 6.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Deus recompensa quem busca. Você tem que buscar a Deus. A Bíblia diz, Jesus falou, pedi, dá-se-vos-á. Você tem que orar. Batei e abre-se-vos-á. Aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate na porta ela se abre. Não está falando de ficar de braço cruzado. Não está falando de você falar, não, eu creio que Deus vai fazer, deita na rede e fica balançando. Não é nada disso. Isso aí é comodismo espiritual, isso aí é preguiça espiritual, isso aí é preguiça. E a Bíblia diz para você ir ter com a formiga e largar de ser preguiçoso. A Bíblia, ela nos mostra algumas verdades. A fé verdadeira é que tem confiança na palavra. Como que você vai confiar numa palavra que você não tem convívio com ela? Você não lê ela, você não medita nela. Você não deseja ela. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca pelo qual condenou o mundo e foi feito pregoeiro da justiça. Noé foi avisado, ouviu a voz de Deus e foi agir. Ouviu a voz de Deus e foi fazer o que Deus mandou ele fazer. Versículo de número 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, deu à luz, já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Ela não ficou grávida de olhar para Abraão. Ela ficou grávida porque ela teve relação íntima com Abraão. Mas o corpo não pedia isso, mas ela creu. Deus só fez a parte dele. Deu virtude para ela, mas a relação foi ela que teve. Voltando para cá. A Bíblia, ela diz mais. A fé leva o homem a obedecer a Deus. Alguém que diz que tem fé e não tem obediência, ele mente. Ele não está usando de verdade. Não, eu sou desobediente, eu não obedeço a palavra de Deus, mas eu creio muito nele. Mentira, eu não creio, não é a fé verdadeira. Isso é uma fé mentirosa, uma fé fingida. Voltando para cá, meus irmãos queridos, aleluia. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. A fé leva você a obedecer. A fé leva você a obedecer a ordem de Deus, ainda que você não entenda e não compreenda de exato tudo que Deus está querendo fazer. Ele saiu de um lugar que estava estabilizado para um lugar que Deus ainda ia mostrar. Não sabia para onde ia. Mas isso é fé. Isso é fé. A Bíblia diz mais, meus amados irmãos, que vive segundo as promessas. A fé é você viver segundo o que Deus promete. As promessas de Deus. Nas Escrituras, como promessas pessoais. Bem comigo, versículo 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Creram, abraçaram a promessa, morreram na fé, viram-la de longe. A Bíblia está dizendo essa verdade. Versículo 29. Versículo 29. Pela fé, passaram o mar vermelho, como em terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. A fé, ela leva você a vencer os obstáculos. Leva a Deus te dar vitória e você ter sucesso naquilo que faz. Está aí a palavra de Deus, a nossa meditação. Se você gostou,
inscreva-se nesse canal, apoie-nos a divulgação dessa palavra. Em nome de Jesus, ajuda-nos a divulgar a Santa Palavra. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e tenham todos um dia maravilhoso, um dia abençoado.